Boa noite a todos e todas, companheiros da Chico Xavier, demais casas espíritas de São Lourenço e de outras regiões que porventura estejam nos assistindo. Sejam todos bem-vindos e hoje daremos continuidade ao estudo dos versículos das cartas de Paulo de Tarso, e o tema de hoje está no livro Caminho, Verdade e Vida, item 23, tem por título Viver pela Fé. O tema é muito semelhante ao tema da apresentação passada, que era em ti mesmo, que também trabalhava com a fé. Porém, Paulo sempre inclui o fator fé nos seus estudos, pois sem a fé nada seríamos e não estaríamos aqui trabalhando os estudos, os ensinamentos de Jesus Cristo. Vou ler mais um pouco da biografia de Paulo. Nada menos fundamentado, ele nada tem de imaginativo. Se pulgarmos pelas imagens pouco numerosas e corriqueiras que emprega, Paulo é antes cerebral. Nele se une a um coração ardente, inteligência lúcida, lógica, exigente, preocupada com expor a fé segundo as necessidades dos ouvintes. Paulo argumenta muitas vezes como rabino, segundo métodos exegéticos que recebeu do seu meio e da sua educação. Por exemplo, em Gênesis 3:16, 4, 21 e 31. Além disso, esse semita tem boa cultura grega, recebida talvez desde a infância em Tarso, enriquecida por repetidos contatos com o mundo greco-romano. E essa influência se reflete na sua maneira de pensar, bem como em sua linguagem e no estilo. É possível que Paulo tenha escrito muitas outras cartas, mas somente 14 chegaram até nós. As epístolas paulinas são as seguintes, segundo a ordem existente no Novo Testamento: Romanos, Coríntios, 1ª e 2ª, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, Tessalonicenses, 1ª e 2ª, Timóteo, 1ª e 2ª, Tito, Filemão e Hebreus. Agora nós vamos começar com o item 23, viver pela fé. Mas o justo viverá pela fé? Paulo, Romanos, capítulo 1, versículo 17. Na Epístola aos Romanos, Paulo afirma que o justo viverá pela fé. São poucos aprendizes interpretaram erradamente a assertiva. Supuseram que viver pela fé seria executar rigorosamente as cerimônias exteriores dos cultos religiosos, frequentar os templos, harmonizar-se com os sacerdotes, respeitar a simbologia sectária, indicariam a presença do homem justo. Mas nem sempre vemos o bom ritualista aliado ao bom homem. Antes de tudo, é necessário ser criatura de Deus em todas as circunstâncias da existência. Comentando a introdução. Como nós demonstramos nossa fé? Como nós entendemos o termo o justo viverá pela fé? Os hebreus, no tempo de Cristo, defendiam que viver pela fé era apresentar atos exteriores, praticar a lei para que os outros que estavam fora de si próprio vissem. Usar roupas bonitas, adequadas, atos bem declarados de demonstração de fé, de rituais e demais situações relativas ao exterior. Quando Jesus veio, ele nos trouxe o ensinamento
de que Deus deseja que nós tenhamos atos interiores, que nós apresentemos devoção a Deus interiormente, respeitando-nos, respeitando ao próximo, amando ao próximo e não somente fazendo para que os outros vejam os nossos atos. Na cultura dos hebreus, agir exteriormente era a regra. Jesus veio trazer a notícia, a boa nova de que nós devemos agir interiormente para nos transformarmos e posteriormente nós influenciaremos quem está ao nosso redor. Como vocês têm agido perante a fé? Exteriormente e interiormente ou somente exteriormente? Paulo de Tarso queria dizer que o justo será sempre fiel, viverá de modo invariável, na verdadeira fidelidade ao Pai que está nos céus. Os dias são ridentes e tranquilos. Tenhamos boa memória e não desdenhamos a moderação. São escuros e tristes, confiemos em Deus, sem cuja permissão a tempestade não desabaria. Comentário do desenvolvimento do texto. Para Paulo de Tarso, o justo será sempre fiel, viverá de modo invariável na verdadeira fidelidade que está nos céus. Paulo, ele foi e é um exemplo de muita fidelidade, de muita entrega ao que fazer em que está envolvido. Ele era tão decidido que para os cristãos, antes da sua conversão, ele era temido. Porém, após a sua conversão e o tempo necessário para que conhecessem o seu lado cristão, ele passou a ser visto como uma rocha com muita força e com muita influência sobre os demais cristãos na divulgação do Evangelho. Ele demonstrou, dia após dia, enfrentando perseguição, fome, prisões, açoitamentos, a sua fé. Nunca pensou em abandonar a boa nova. Temos em Paulo um bom exemplo de como deve ser um cristão. E eis que nós devemos nos fortalecer para que nós possamos apresentar para nós mesmos como indivíduos e para quem está convivendo conosco e nos observando, essa fé apresentada no dia a dia. Como você entende essa última frase de Paulo de Tarso? Viver de modo fiel e invariavelmente na verdadeira fidelidade a Deus. Veio o abandono do mundo. O Pai jamais nos abandona. Chegaram as enfermidades, os desenganos, a ingratidão e a morte. Eles são todos bons amigos por trazerem até nós a oportunidade de sermos justos, de vivermos pela fé, segundo as disposições sagradas do cristianismo. Vamos ao comentário da conclusão do comentário de Emmanuel sobre o versículo de Paulo. Toda oportunidade de viver pela fé deve ser aproveitada para a nossa evolução, aprendizado, rumo ao amor ao próximo. Você tem aproveitado as oportunidades que lhe aparecem no dia a dia para exercitar sua fé? É uma pergunta muito pessoal. Nenhuma outra pessoa exterior a nós mesmos pode responder, mas devemos meditar sobre isso. Apresente suas expectativas sobre como é viver pela fé. Toda colaboração é valiosa.